Vamos lá, cara. Primeira questão da lista da UERJ de 2014, tá? Um sistema é constituído por uma pequena esfera metálica e pela água contida em um reservatório. Na tabela estão apresentados dados das partes do sistema, antes de a esfera ser inteiramente submersa na água. Tá, ok? Então eu tenho aqui, ó, partes do sistema, a esfera metálica, tá? Deixa eu botar aqui de vermelho. A esfera metálica e a água do reservatório. Tudo bem? Pronto. A temperatura inicial da esfera metálica é de 50 graus Celsius. A temperatura inicial do reservatório é de 30 graus Celsius. A capacidade térmica da esfera metálica é 2. A capacidade térmica da água do reservatório é 2.000 calorias por grau Celsius, tá? Não esqueçam, capacidade térmica depende da massa do objeto, tá ok? Não é uma característica do material. Então, quanto mais massa tiver, maior vai ser a capacidade térmica. Provavelmente, a esfera metálica tem pouca massa, é pouco pesada, e a água do reservatório tem muita massa, tá? A gente tem muita água aí no reservatório. Ele quer saber a temperatura final da esfera em graus Celsius após o equilíbrio térmico com a água do reservatório, tá bom? Então, vamos lá. A ideia é bem simples, caras. Se nós colocarmos aí, eu vou colocar aqui uma situação. Eu tenho aqui o meu reservatório e eu coloquei uma bolinha dentro dele, tá? Essa bolinha ela vai trocar calor com a água do reservatório. A gente está considerando aí que não vai haver troca com o meio externo, tá? E que o meu reservatório é um calorímetro ideal, ou seja, ele não interage com a água. Então, só quem vai interagir é a água e a esfera metálica. Ah, professor, então o somatório das quantidades de calor envolvidas no sistema é igual a zero? Sim. Então, ó, a quantidade de calor cedida pela esfera mais a quantidade de calor recebida pela água tem que ser igual a zero, tá? Senão, pô, professor, e se não fosse igual a zero? É porque houve perda de calor para o meio, ou então as paredes do reservatório não são ideais. Mas aqui é bem fácil. Professor, mas ele não deu calor específico, então não posso usar o que macete. Não, cara, você não pode, porque não vai precisar. Mas a quantidade de calor, você viu também que podia ser a capacidade térmica vezes a variação da temperatura, lembra? Então vai ficar assim, ó. Onde tem quantidade de calor, eu vou colocar a capacidade térmica do café vezes a variação da temperatura do café, tá? Mais a capacidade térmica do reservatório de água, vezes a variação da temperatura do reservatório de água. Tudo isso vai dar zero, tá bom? Pronto. Mas, professor, o que seria essa variação de temperatura? É a temperatura final, bota aqui, ó. E que temperatura final seria essa? Depois que houver troca de calor, os dois vão chegar a uma certa temperatura, tá bom? Essa temperatura nós chamamos de temperatura de equilíbrio, que eu vou representar aqui por TF, menos a temperatura inicial. No caso aqui, é a temperatura inicial da esfera, que é esses 50 graus Celsius aqui, tá? Então, eu vou colocar TE, mais capacidade térmica da água, vezes temperatura de equilíbrio, tá? A temperatura de equilíbrio dos dois é a mesma, porque daqui a um tempo eles vão trocar calor, a esfera metálica ela perde calor, o reservatório de água ganha calor e os dois chegam à mesma temperatura, tá? Menos a temperatura inicial do reservatório, que era 30, né? Então vou colocar aqui temperatura inicial da água. Isso igual a zero. Agora eu vou só substituir os valores. Onde tem CE, eu vou colocar 2 vezes TF menos a temperatura inicial da esfera era 50, mais capacidade térmica do reservatório, que é 2.000, vezes temperatura final, que eu não sei, ela que eu quero descobrir, menos a temperatura da água inicial, que é 30. Isso igual a zero. Tá bom? Então agora fica bem fácil a gente resolver, tá? É só a continha aqui, ó. 2 vezes TF fica 2 TF. 2 vezes 50, esse menos aqui a gente tem que repetir, ó. Menos 2 vezes 50 dá 100. Mais
2.000 vezes TF, que dá 2.000 TF, tá? Menos, esse menos a gente repete, 2.000 vezes 30. 2 vezes 3 dá 6. Acrescenta 4 zeros. Igual a 0. Tudo bem? Pronto. Então vai ficar aqui 2TF mais 2.000 TF dá 2.002 TF. Menos 100 menos 60.000 dá menos 60.100. Pronto, 60.100. Igual a 0. Passo 60.100 para lá, fica 2.002 vezes TF é igual a 60.100. TF é igual a 60.100 dividido por 2.002, tá? 60.100 dividido por 2.002 vai dar aí aproximadamente 30 graus, tá ok? Professor, mas por que ficou tão perto aí, que seria o item B, né, caras? Por que ficou tão perto da temperatura da água do reservatório? Cara, porque é o seguinte, a massa a capacidade térmica dessa esfera metálica é muito pequena. Então, como a capacidade térmica da água é muito grande em relação à da esfera, ele praticamente não vai influenciar muito na mudança de temperatura do reservatório de água. Tá ok? Pronto.